projeto como esse eu sei que não tem. Se não tivesse isso aqui, não teria oportunidade. Não haveria mudança. Esses governantes olhassem um pouquinho, porque potencial existe. O esporte, a saúde, a educação e a cultura têm que caminhar junto. Ficaria muito feliz se as autoridades vissem dessa maneira também, ajudassem também a gente ter condições de formar esses jovens, essas crianças. A gente aqui veio para justamente diminuir essa dívida social que o Estado tem com suas populações mais pobres, alienadas, perdidas, marginalizadas, escravizadas pela miséria. Então a gente acaba dando essa oportunidade e é aí que vem todo o nosso sucesso. Com destaque para Duque de Caxias, com seus mais de 930 mil habitantes, e Nova Iguaçu, com cerca de 825 mil habitantes, dois municípios no top 25 maiores populações do Brasil. Essa região está localizada justamente entre a metrópole do Rio de Janeiro, a Costa Verde e a região serrana do estado do Rio de Janeiro, além de ser atravessada por importantes vias que fornecem acesso a outras regiões do estado. A ocupação histórica da região está associada a tal centralidade. Um fato marcante que impulsionou o crescimento populacional da região foi a descoberta do ouro nas Minas Gerais e a consequente corrida protagonizada por Portugal a partir de 1693. O século seguinte, século XVIII, foi marcado por um imenso esforço do colonizador para possibilitar o escoamento do ouro extraído do interior do país até a zona portuária. Num primeiro momento, a Estrada Real, aquela utilizada para o escoamento do ouro, foi construída levando tais minérios até Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. Porém, com a transferência da capital do país, Salvador, para o Rio de Janeiro, um caminho novo foi criado, no qual o ouro passava por Petrópolis e por Magé e Duque de Caxias até chegar à nova capital. Anos mais tarde, já num outro contexto de um novo ciclo econômico do país, já no século XIX, houve outro crescimento populacional, dessa vez atrelado ao café. Devido à expansão do cultivo do gênero desde Vale Paraíba do Sul até Magé, passando pela Grande Iguaçu, a construção de vias para o escoamento da produção pelos grandes barões do café foi um marco fundamental. As ferrovias trataram de conectar a região à capital do país, ao Rio de Janeiro, que estava recebendo quantidades imensas de imigrantes. Tais fluxos se perpetuaram até meados do século XX, de forma que o inchaço populacional preocupava.
As favelizações já eram um fenômeno marcante e o processo de macrocefalia urbana se iniciava. Assim, a Baixada começou a receber obras de drenagem, a fim de torná-la uma área menos alagável e mais habitável, para que pudessem receber trabalhadores e tornar a disputa pelo espaço urbano no Rio menos agressiva. Assim, com o advento dos trens, que naquela altura eram expandidos não mais por barões do café, mas sim por um projeto de Estado, a Baixada passou a ser uma boa alternativa de moradia para esses indivíduos sem condições de morar na capital. Anos se passaram, porém, um cenário similar é encontrado pelos trabalhadores da atual Baixada Fluminense. A grande dependência da região em relação à capital do estado, o Rio de Janeiro, ainda é um fator marcante. Todos os dias, milhares de trabalhadores saem de suas casas na Baixada Fluminense em direção à capital para prover o sustento diário de suas famílias. A grande concentração de ofertas de emprego no Rio de Janeiro acaba acarretando esse tipo de situação. Além disso, milhares de estudantes, jovens, pessoas que de fato não estão trabalhando, mas que precisam de algum serviço que só é encontrado também no Rio de Janeiro, acabam fazendo parte desse movimento pendular diário. Esse problema da concentração de ofertas de trabalho e de serviços essenciais acaba piorando de fato a economia da Baixada e essa dependência histórica dos municípios em relação ao Rio de Janeiro. A ineficiência ou inexistência de políticas públicas para receber a grande quantidade de imigrantes que chegaram a esses municípios acabou acarretando em inúmeros problemas sociais, como a violência, o crescimento de milícias armadas, tráfico de drogas e moradias irregulares, muitas delas em regiões alagáveis ou ainda de difícil acesso. O número pequeno de escolas e hospitais para o quantitativo populacional também é um problema. Tanto a evasão escolar quanto a deficiência da saúde pública são questões a serem superadas. E com essa desigualdade social, com violência, pobreza, miséria, falta de qualidade na saúde pública e nas políticas públicas, o esporte aparece como uma ferramenta, como uma solução para a mudança de vida dos jovens e dessas famílias. Olá, aqui é o Carlão Silva, sou ex-jogador de vôlei de praia, criador da praia mais famosa de Nova Iguaçu, aqui da Baixada Fluminense, né? Que é o Centro de Treinamento Carlão Silva de Vôlei de Praia. Eu sou o Nunes, né? Meu nome é João Batista Nunes de Oliveira. Eu sou baiano, sou de Feira de Santana. Tudo começou baseado na minha história, né? Nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, sair da Baixada Fluminense com 13 anos de idade, né? Eu falo que foi muito difícil, né? Porque naquela época não tinha ninguém que me orientasse. Eu tinha um sonho, naquele momento construí, quando eu vi o vôlei lá na escola pela primeira vez, fiquei apaixonado, mas morando muito longe, distante de tudo, então eu tinha um desafio muito grande, né? Nós sabemos que o desafio é aquilo que impulsiona aí o desenvolvimento, né, de todos nós. E aí, né, aquele sonho ficou guardadinho, e aos 13 anos de idade, eu fui no trabalho do meu pai no centro da cidade, um rapaz lá me viu, né? Já tinha 1,97 m, com uma base de 13 aninhos, e aí, né, cara, tem todo o perfil para ser jogador de vôlei. Naquele momento, assim, deu aquela luzinha, e aí minha oportunidade apareceu bem longe, em São Gonçalo, morando em Comendador Soares, né, aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e a distância era muito grande. Cheguei em casa empolgado, falando com a minha mãe, minha mãe não conhecia nem, né, Niterói, depois de São Gonçalo, depois do outro lado da Bahia, e ela falou, mas isso é muito longe, tal. Aí eu fui lá e tudo começou aí. Jogava no Dente de Leite do Fluminense de Feira, lá com 10, 11 anos, e de 11 para 12 anos eu já estava no Dente de Leite de Feira, né? Dente de Leite de Feira, do Fluminense de Feira de Santana. E eu simplesmente eu vendia laranja na porta do estado, cara. Eu vendia laranja na porta do estado, ajudava a minha mãe, né? Eu descascava a laranja e vendia na porta do estado, laranja, bolo de aipim. E você sabe que tem aquele intervalo do primeiro para o segundo tempo, tem aqueles 15 minutos para a garotada entrar e jogar, para os torcedores que estão vendo o jogo principal, ver as crianças jogar. E um certo dia o Flamengo foi jogar em Feira de Santana, né, contra o Fluminense de Feira, que tinha sido campeão baiano em 69, eu pequenininho. E o Flamengo foi jogar, foi colocar as faixas no Fluminense de Feira. E simplesmente aquela criança que estava vendendo laranja na porta do estado, bolo de aipim com a mãe, teve a primeira oportunidade
de ver o Garrincha pela primeira vez. A primeira vez que eu vi o Garrincha, e aí final de carreira eu vi o Garrincha. Que eu ia para o cinema assistir o filme no cinema e antes de começar o filme tinha o canal 100 que passava os lances de futebol, né? Aí eu ficava ali torcendo e vendo o Pelé, vendo o Garrincha e tal. E aquela criança, pô, tirar a primeira foto dele com o Garrincha, Garrincha, alegria do povo, pô, um jogador maravilhoso. E aquela criança que sempre falava que um dia ia vestir a camisa do Flamengo e um dia ia jogar no Maracanã, teve essa grande oportunidade de ver o Flamengo ver ele jogando, me ver jogando, né? E o Flamengo gostou e eu fui aprovado assim que eles me viram jogando, eu fui aprovado. Aí comecei lá, 2 meses depois eu estava lá em Niterói, fui chamado no Grajaú, depois do Grajaú treinei com o Bené, né, lá no Fluminense, um ícone aí do voleibol. Aí fiquei um tempo no Fluminense, depois joguei no Botafogo, depois fui rodando aí, joguei no Flamengo. E aos 20 anos, né, fui participar do Campeonato Carioca de Vôlei de Praia e eu me saí muito bem, aí começou minha carreira na praia. Então eu me identifiquei muito grande com a praia. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu vim de uma família que jogava futebol, cara. Meu pai foi jogador de futebol, meus irmãos foram jogador de futebol, mas amador, não teve a oportunidade que eu tive de me tornar profissional. E eu fui o único da família que realizei esse sonho, né? E aí, uma das coisas que eu falo muito, né? Sonhos, oportunidades. Então a minha oportunidade apareceu aos 13 anos lá em São Gonçalo. E hoje a gente tenta passar para essa juventude aqui, né, que as dificuldades, as lutas vão existir, mas com muita perseverança, né, com paciência, persistência, nós vamos conseguir atingir nossos objetivos. Você focar num sonho, em um objetivo e você conseguir, é uma coisa maravilhosa. E saber também aproveitar o momento, né, saber agarrar, aproveitar a oportunidade e você ter a consciência de trabalhar para aquela realização que você conseguiu ser real, ser verdadeiro, você tem que focar bastante. Fiquei na praia aí joguei até os 33, 34 anos e depois fui fazer faculdade. Aí me formei em educação física e nesse período também, em 2002, eu tinha uma vontade, um desejo também, tudo aquilo que eu vivenciei, as minhas dificuldades de criar uma praia na Baixada Fluminense que desse oportunidade, né, para as crianças oriundas da Baixada Fluminense que não disponibilizam de condições financeiras para pagar um treinamento. E aí nasce o centro de treinamento. E hoje parece, né, nossa realidade hoje, 20 anos depois, né, estamos em 2022, mais de 2.000 e poucas crianças jovens atendidas aqui diretamente e indiretamente através das palestras que nós fazemos aí, já rodamos desse Rio de Janeiro todo, justamente esse trabalho para impactar essa juventude, né, transformar a vida desses jovens através do esporte. Como eu falei, então ele foi criado para dar oportunidade aos jovens oriundos da Baixada Fluminense, né? Aí a criança chega aqui, nós começamos hoje com 6 aninhos de idade, com 6 anos, temos, parece até brincadeira, 300 alunos, divididos em diversas turmas. A gente dá início a partir dos 6 aninhos e aí a galera vai ficando aqui um tempo. Então o meu projeto é um projeto social, onde eu atendo crianças carentes, né? Da Rocinha, do Cantagalo, do Vidigal, de Itaboraí, de Magé, Itaguaí, um monte de lugar. Então as crianças vêm, que sabem já do meu projeto, do projeto social, onde o Flamengo abriu as portas para mim, para 35 crianças que não são sócios, né? Que não são sócios, podem participar do meu projeto, porque é um projeto social para crianças carentes. Isso eu acho bacana, a visão e a postura do Flamengo de me ceder essas 35 vagas para essas crianças que não são sócios do clube.
quando eu montei o centro de treinamento, foi para dar essa oportunidade mesmo, né? Mas não estou muito preocupado em formar o campeão. Só que nós temos um trabalho de excelência hoje. E nossos resultados mostram tudo isso. Mas nosso impacto maior é transformar a vida dessas pessoas. Como nós temos aqui muitos cases dentro das quadras, jogadores aí mundiais, sul-americanos, brasileiros, estaduais, Superliga, né? E fora das quadras também nós temos muitos cases aí de crianças oriundas daqui do nosso projeto, que hoje estão espalhadas mundo afora. Né? Muitos médicos, professores, economistas, né? Delegados. A menina Isabela Santoni treinou com a gente. Então a gente tem muitos cases que foram fundamentais. Então a gente trabalha muito essa questão do voleibol para vida. Então a gente acaba dando oportunidade. Eu dou uma formação de cidadão, cobro, né, que todos estudem, tem que estudar, tem que frequentar a escola, mas a gente cobra, a minha esposa cobra também as notas do colégio, da escola, e a gente acompanha, né, e eu me preocupo muito com a formação do cidadão, né? A gente aqui veio para justamente, né, diminuir, vamos dizer, assim, essa dívida social que o país, o estado, os municípios têm com as suas populações mais pobres, alienadas, perdidas, marginalizadas, enfim, escravizadas pela miséria. Então a gente acaba dando essa oportunidade e é aí que vem todo o nosso sucesso, né? Na minha visão, na minha opinião, o esporte, a saúde, a educação e a cultura têm que caminhar junto. Não tem como fugir. Tem que caminhar junto, entendeu? E eu até ficaria muito feliz se as autoridades vissem dessa maneira também, que o esporte, a saúde, a educação e a cultura tem que caminhar junto. E que ajudasse também a gente ter condições de formar esses jovens, essas crianças que querem ser alguém na vida, a gente dá a orientação do caminho certo. Que a criança tem um potencial enorme, né? Você vê, avaliando aí tantos jovens que treinam conosco aqui, e quando você dá essa oportunidade, você acaba despertando aí esse sucesso que está dentro deles. Então acho que esse é o segredo do nosso sucesso, é dar oportunidade. Eu gosto de dar, de ajudar na formação, na educação do cidadão. Acho que todos eles deram sucesso pra gente, né? Cada um chegou no seu máximo, né? E a gente explora, a gente trabalha muito em cima disso, né? Dar o melhor de si, buscar sempre o melhor resultado possível naquele dia, né? E todos eles chegaram no seu máximo. Tem meninas que treinam comigo também, que hoje já faz parte do time feminino do Flamengo. Já vai começar no Sub-13, no Sub-14, Sub-15. Eu tenho jogadoras lá no Flamengo já. Então isso para mim é um orgulho muito grande. E a minha ideia, a minha visão é justamente essa, de captar, descobrir jogadores, captar e botar no mercado, né? No mercado do mundo do futebol, tanto masculino como feminino. Realizar esse sonho, esse objetivo. Que todos nós temos. Todos nós temos um sonho e um objetivo. Você tem um sonho e tem um objetivo. Ela tem um sonho e tem um objetivo. Ela entrou aqui no clube pequena. Hoje já está uma menina formada e sabe como é que é a formação de um atleta. Mas assim, nós temos aí agora, como foi falado, a Isabela Rocha, né? Está aí disputando aí, né? Jogador de seleção brasileira, o Pedrão também, né? Seleção brasileira, né? O Gabriel, campeão, né? E foi, né, para o Mundial na Inglaterra, né? Tem uma galera aí fantástica. Todos os clubes do Rio de Janeiro tem atletas nossos. Então a gente tem vários cases, mas todos eles, né? Mas a Isabela, vamos falar do caso mais recente, é uma das principais exemplos. Até agora as meninas estão realizando tudo aquilo que eu quero que elas consigam, entendeu? A Laura, a Raika e a Marrenta, né? Como tem outras meninas chegando, estão dando essa alegria, esse prazer pra gente. De estar ali focada, conseguindo o objetivo dela e realizando. Isso aí me dá uma alegria, um prazer muito grande. E é o que eu mais quero com algumas crianças que eu sei que tem talento, que tem que ser só lapidado. Tem criança aí que tem que ser lapidado e eu preparar realmente essa criança, tanto na parte técnica, tática, nos fundamentos, eu acho isso muito bacana. E tem garota aí que tem futuro. Agora tem que ser preparado. Todos esses anos aí que nós passamos, vivenciamos aqui no centro de treinamento, 20 anos de sucesso, né? E os resultados são gigantescos, né?
mais de 2.000 crianças, jovens atendidos diretamente, como eu falei, indiretamente, através das nossas palestras clínicas que nós realizamos. E o centro de treinamento veio para isso mesmo, para ajudar, para resgatar aqueles que se encontram à margem da sociedade, para dar oportunidade, para justamente diminuir essa dívida social que o país, o Estado, os municípios têm com as populações mais pobres, alienadas, perdidas. Então, nós estamos aqui como sendo a coerção de um sistema social hiper injusto. Todos esses casos de sucesso, tudo isso que a gente vive aqui, é gratificante, né? Falar, né? Eu estou aqui, né, há 20 anos e 20 anos depois você está falando tudo, né? E cada vez, né? Hoje são 300 alunos, já fica, né? Aquela questão. Chegar não é difícil, manter o mais difícil, mas graças a Deus, né, Deus tem dado possibilidade para a gente estar mantendo aqui e ajudando essas crianças aqui e servindo de referência para o Brasil, para o mundo, né? Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar como secretário, como subsecretário em Nova Iguaçu, eu sempre apoiei e apoio até hoje os projetos sociais, né, com escolinha de futebol, em todas as modalidades. Não existe escolha só de uma modalidade, tem que ser em todas. Existe pessoas que querem ser jogador de futebol, outros querem ser atletismo, outros querem trabalhar no vôlei, outro no basquete, outro na natação, na ginástica olímpica, entendeu? Isso é normal, cada um tem uma visão, tem um sonho. Eu quero ser jogadora de vôlei, eu quero ser jogadora de basquete, ou jogador de vôlei ou de basquete. Não, eu quero jogar futsal, eu quero jogar futebol, eu quero ser um atleta de atletismo. Isso aí é normal. O importante é você ter o olho clínico e descobrir o talento e você dar uma formação a essa pessoa que quer ser realmente um atleta. Eu acho isso que o caminho é por aí. Então, teve um garoto, né, cara, nesses 20 anos, foi o único caso assim que eu saiba, que assim, que treinou a avó dele, até participamos, íamos na casa dele, mas o garoto, né, ele enveredou para esse lado, né? Esse garoto, ele deu um pouco de trabalho até para os pais, né? Aí se envolveu com drogas, né? E nós sabemos que a droga, né, não combina nada com o esporte, né? O esporte, ele tem disciplina, né? Um jovem que treina, ele tem que acordar cedo, né? Ele tem que dormir mais cedo também, ele tem que fazer todo um processo para chegar onde ele quer. Então aí, essa é a diferença, né? Mas esse garoto, ele deu esse trabalho, mas graças a Deus eu vim saber agora, né? Ele até, acho que ele foi preso, mas tá bem, hoje está caminhando aí direitinho, né? O mais importante na formação do cidadão é você mostrar o caminho certo, entendeu? Você chegar para um garoto ou para uma garota, esse caminho aqui não é o certo, esse caminho, o certo é esse. E você preparar esse ser humano para a vida, para lá na frente os pais não se arrepender. Eu não dei uma oportunidade boa para o meu filho, eu não dei uma oportunidade boa para minha filha. Não, é importante a participação do pai e da mãe, porque você tem que saber se essa criança é bem tratada dentro de casa, tem que saber se respeita o pai, se respeita a mãe, se estuda, se não estuda, o que é que essa criança faz distante do pai, né? O que é que essa criança costuma fazer quando está sozinho, que mundo que ele está enfrentando, se ele tem realmente uma visão que ele tem que ter uma postura de cidadão para não lá na frente não se arrepender, entendeu? Eu acho isso fundamental, cara. É por isso que eu falei que o esporte, a cultura, a educação e a saúde tem que caminhar junto. É importante a participação do pai e da mãe, porque você tem que saber se essa criança é bem tratada dentro de casa, tem que saber se respeita o pai, se respeita a mãe, se estuda, se não estuda, o que é que essa criança faz distante do pai, né? O que é que essa criança costuma fazer quando está sozinho, que mundo que ele está enfrentando, se ele tem realmente uma visão que ele tem que ter uma postura de cidadão para não lá na frente não se arrepender. Muitas crianças passaram por aqui, né? Muitos pais chegam e sempre, né, a criança mesmo, tem perspectiva, sem rumo, sem visão, sem sonho, sem nada, e a partir do momento que ela começa a ingressar aqui, né, nós temos aí uma psicóloga, que é a Valéria, que ela é top de linha, eu falo que ela é a melhor do Brasil, né, a Valéria, e ela faz um trabalho muito, né, extra quadra, fora ali, então ela está lidando sempre com os pais ali. Eu chamo Valéria Santos, sou psicóloga voluntária aqui no Projeto Carlão Silva de Vôlei. Cheguei aqui em 2020. Meu nome é Solange, eu sou mãe de 2 crianças, Gustavo, de 13 anos, e Guilherme, de 11 anos. Já fazem 6 anos que eles fazem
o esporte aqui no Carlão. Prazer, meu nome é Gustavo, eu tenho 13 anos. O Carlão, ele sempre ajudou muito a gente aqui no projeto dele. A gente aprende muitas coisas, a gente leva o vôlei para a vida, né? O Carlão, ele ensina muitas coisas a gente, da gente sempre tentar aprender mais, né? Se esforçar cada vez mais para a gente poder um dia se tornar um atleta, mesmo que um dia a gente não se torne um atleta. Eu acredito sim que o esporte ele seja de grande valia na vida de qualquer jovem, de qualquer criança, né? Porque o esporte ele dá um direcionamento. E a gente sabe que não há assim investimento da parte pública, da parte do governo, não é? Então o projeto do Carlão realmente ele é uma diferença na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, porque assim as crianças aqui eles não têm perspectiva. A gente até brinca aqui que é um hospital, né? A gente recebe muitas crianças com problemas realmente fortes aqui, vamos dizer assim, que tem dificuldade. Uma vez eu escutei um relato de um adolescente aqui, de um aluno, que ele virou e falou assim: eu prefiro 1000 vezes estar aqui do que estar na minha casa. A minha casa é um inferno. Sabe? Então, assim, a gente pega isso, assim, olha e fala assim, não, ó, vai passar, tá tudo bem. A gente quer que esse projeto poderia estar em muitos outros lugares, ia salvar vidas, porque o esporte, ele salva vidas. Nós estamos vendo muitas crianças, muitos jovens hoje, né, sem essa perspectiva, sem nada, né? Crianças depressivas, ansiosas, né? E existe muita pressão hoje em dia nos jovens, né? Tem que ser alguma coisa, precisa ser alguma coisa, tem que estar, então fica muita pressão em cima deles. Então, assim, eles acabam criando e tendo muita ansiedade, acabam não querendo fazer muita coisa, porque eles falam assim, eu desisti porque ficam me pressionando, ficam dizendo que eu não presto, que eu não quero nada, que não quer isso, que não quer aquilo, que não sei o quê, e eles estão se descobrindo como indivíduo no mundo, né? Então, para eles é muito complicado e essa pressão acaba levando a eles a uma ansiedade maior, leva eles a uma ansiedade generalizada, acabam tendo uma depressão, e o esporte vem para... Temos vários casos agora recentes aí de mãe, caramba, meu filho estava lá, né, preso lá numa caverna e através do esporte aqui conseguiu modificar, transformar a vida deles. Então, esses depoimentos que são fantásticos. Então, o esporte veio para transformar a vida dessas pessoas também e ajudar os pais nesse processo também. Foi o começo de tudo. Eu acredito que com o tempo eu vou evoluindo cada vez mais para poder aprender coisas novas, ser um atleta, poder me formar na minha vida, né? Porque a nossa perspectiva de vida é muito difícil. A realidade hoje é crítica, porque se você for ali para dentro de Nova Iguaçu, ali para Cabo Sul, para outros lugares, ali dentro de Nova Iguaçu, esses jovens não têm nada. Não tem um esporte, não tem uma praça legal, não tem um lugar. Então, o que eles veem ali é aquilo dali, tipo, o meu amigo tá com um tênis bacana, mas como é que ele conseguiu aquilo dali? Ele conseguiu porque é um negócio mais fácil, tem um negocinho ali, uma coisa assim. E aí, não sabe. E aí a gente foi fazer ele foi fazer uma palestra numa escola e ele falou do projeto, aonde era o projeto, e ninguém sabia, nenhum jovem sabia onde era a estação de Nova Iguaçu. Como assim não sabe, né? Então eles só vivem aquilo dali. E se a gente tivesse um projeto desse daqui, nesses lugares, a gente mudaria muita coisa. Porque a gente vê o projeto é aqui em Nova Iguaçu. E os outros bairros? A gente fala Nova Iguaçu é muito grande. Existem muitos bairros por aqui, não é? Na Baixada Fluminense. Então, quer dizer, os outros bairros eu sei que não tem esse tipo de projeto, porque nós participamos das Olimpíadas da Baixada e nós vimos ali, quer dizer, para o vôlei teve muitos lugares ali, muitos municípios que não tiveram jogadores, entendeu? Que não tiveram nenhum tipo de treinamento, não tinha ninguém para participar. Então a gente sabe que projeto como esse eu sei que não tem. E
os jovens realmente assim de outros lugares, e se não tivesse isso aqui não teria oportunidade. A gente tem jovens com um potencial muito grande. A gente só precisa que esses governantes, prefeitos e pessoas olhassem um pouquinho, porque potencial existe e é muito grande aqui dentro. Há muitas crianças aqui que conseguiram melhorar, não é? Foram para grandes times, não é? Estão tendo um grande futuro porque começaram no esporte, porque as suas vidas foram transformadas, modificadas, né? Alicerçadas, né? Passa valores para a vida. E isso para as crianças, não é? Porque aqui nós temos filhos, crianças de muitos pais separados, a gente sabe como está o nível das famílias hoje em dia, né? As famílias estão separadas, estão destruídas muitas vezes, então a criança, ela chega aqui muitas vezes assim, sem ter um alicerce, né? E aqui ela encontra isso. O esporte, ele salva vidas, né? Te dá direcionamento, te traz disciplina, te faz acreditar em você. Eu acredito que é um escape muito gigantesco para essas crianças. Meu filho agora está ingressando no Flamengo, mais velho, né? Através do Carlão que levou para fazer o teste. Então, quer dizer, ele está começando lá. Depois eu creio que o outro também vai estar, não é? E é isso, assim, só tenho a agradecer para ele e continua por muitos e muitos anos. O esporte educa, então? Educa, com certeza. Educa e forma cidadão. Ou cidadã, né? Quem limita o esporte? De fato, é possível fazê-lo? O esporte cabe em um conceito? Ou será ele algo muito além do que pensamos? Nossos olhos e o nosso coração já se acostumaram a limitar o esporte a práticas técnicas e teóricas? Então, a atividade esportiva seria apenas isso? Não somente. Ouso dizer que essa é mais uma das milhares ilimitadas maneiras de explicar o impacto que o esporte tem. Jogar bola é esporte. Treinar é ser envolvido pelo esporte. Mas a disciplina do dia a dia também é. O erro faz parte do esporte. Ganhar também faz. Mas reconhecer as pequenas vitórias do dia a dia e aprender a valorizar as pequenas alegrias da vida também são. A superação de enxergar um mundo muito maior do que apenas caos e medo. Encontrar algo que traz de volta a esperança de que vale a pena lutar. Até porque, para algumas pessoas, essa luta vai para muito além das quadras. O esporte mudou, muda e continuará mudando o mundo. Afinal, quem limita o esporte? Ouso dizer que até tentam, mas o esporte é vida, é recomeço, é integração, é transformação, é aprendizado, crescimento, é oportunidade e é refúgio. Muitos começaram no nada e hoje são mundialmente conhecidos. Muitos não tinham condições financeiras para estudar, mas conseguiram acesso à educação pela atividade esportiva. Outros foram salvos por se envolverem com uma bola em vez de uma arma. Salvos por terem batalhas em campo em vez de batalhas na rua. São verdadeiros guerreiros que lutam por um motivo muito maior. E eles continuam dia após dia conquistando o mais valioso dos pódios, o pódio da vida.